Meus amigos, podem acreditar ou não, mas conquistamos um título em 2025. Somos campeões invictos da Vitória Cup. Erguemos esse título lá em Cariacica na noite de hoje, vencendo a Desportiva Ferroviária por 3-1. E é claro que eu vou fazer o review e o pós-jogo dessa partida. Vou trazer os aspectos técnicos que me chamaram a atenção e vou falar de algumas coisas também que me preocuparam bastante, mas claro, peço para você, antes de tudo, se inscrever no meu canal do Santos, dar aquele like. Se você chegou aqui pela primeira vez, peço a tua ajuda. Se você é santista, se inscreve aí no canal, comenta o que você achou do jogo, comenta o que você achou dessa inédita taça que conquistamos e, é claro, vamos conversar lá nos comentários, beleza? Bom, em termos técnicos, a gente não tem lá muito o que falar, porque o jogo era claramente de um time com um nível, né, de qualidade muito maior que o outro, né? O Santos, sem fazer muita força, fez o 2-0 no primeiro tempo, quando jogou com seus titulares. O ponto não estava no placar. É evidente que se a gente tivesse perdido para o Desportivo Ferroviário, com todo o respeito do mundo ao pessoal lá de Cariacica, a gente estaria aqui descendo o porrete em todo mundo e mandando todo mundo embora e falando coisas que a gente não poderia publicar antes das 22 horas. Mas não foi o caso, o Santos venceu, fez o seu papel. Começa o jogo numa pressão alta, começa o jogo querendo se impor e consegue, muito em função dessa diferença técnica que existe entre os dois times. Temos a tradicional jogada em profundidade para o ponta, que chuta em cima do goleiro porque não consegue bater cruzada essa bola. Dessa vez o escolhido para fazer essa atuação foi o Barreal, que já fez isso outras vezes no Campeonato Brasileiro. Chega de cara a cara com o goleiro, é incapaz de driblar e acaba perdendo o gol. O Guilherme é o rei de fazer esse tipo de jogada, em momentos decisivos inclusive, mas dessa vez caiu nos pés do Barreal. Essa pressão alta do Santos me agradou, de fato é o que eu espero, inclusive desses dois caras que eu acabei de citar. O Barreal e o Guilherme, eles não vão ser jogadores brilhantes tecnicamente, mas eles vão ter uma função tática muito importante, que é, no momento em que o Santos se defende, eles formam a segunda linha de 4 jogadores no meio campo, que vai fazer o 4-4-2 na fase defensiva. E quando vai à frente, eles ficam aí entre um 4-2-4 e um 4-3-3, né? Mas o papel deles vai ser muito mais tático do que técnico, pelo menos nesse primeiro momento de encaixe desse time que o Santos está querendo montar. Claro que, na medida em que William Arão e Zé Rafael se entrosem, se encaixem no meio campo, a segurança que esses caras vão dar pode gerar alguma liberdade adicional para o Guilherme e para o Barreal. Nesse momento, a gente precisa que eles ainda façam uma função defensiva importante. No meio disso tudo, a gente tem o Neymar e o David Washington. Primeiro falando do David Washington. Me preocupa demais a condição com que o David Washington está para finalizar as jogadas. Eu achei ele muito abaixo hoje. Ele e o Rincon, para mim, foram os dois piores. O Rincon claramente sem ritmo. O Rincon, nessa aura que tinha esse jogo de churrasco de fim de ano, parecia que era o cara que ficou responsável por comprar o chopp e veio trazendo o refil do chopp no lombo, porque ele estava muito sem ritmo, parecia que já estava desgastado, parecia que não conseguia se encontrar dentro de campo e entrou ali para completar o time da galera e não estragar o racha de fim de ano. Me pareceu muito isso. O Rincon me preocupa na sequência da temporada, porque primeiro o Arão não vai estar disponível para o jogo contra o Flamengo, mas em algum momento o Arão pode machucar, pode ter uma suspensão, pode ter qualquer outra coisa que impeça ele de jogar, e o mais próximo que a gente tem de um volante marcador é o Rincon. Então acho que aí tem que ter um cuidado especial a partir de agora para ver como a gente coloca esse cara em campo. À frente dele jogou ali o Neymar. O Neymar parece estar inteiro fisicamente. Me pareceu estar mais móvel, me pareceu estar mais confiante, me pareceu estar mais inteiro. E aí acho que a palavra inteiro resume bem. Ele consegue ter explosão, ele consegue mudar de direção com facilidade, tem o drible, conseguiu finalizar. A visão de jogo é uma coisa muito acima dos demais companheiros que ele tem no time, né? Ele cansou de jogar a bola nas duas pontas ali para os caras correrem, e muitas vezes a hora que caía a bola no Guilherme ou caía a bola ali no Barreal era uma dificuldade para os caras darem
segmento na jogada, mas você vê que o que a gente precisa como camisa 10 está ali no Neymar. Apesar de que ele fez a função hoje que jogaria o Roleiser, né? O Neymar está sendo preparado para jogar na do David Washington, como um falso 9, como um jogador que vai flutuar em todas as posições do ataque. Essa eu acho a melhor posição para ele dentro de campo, com o Roleiser fazendo todo esse papel de armação e, como eu falei, Barreal e Guilherme tendo essas funções de ataque, de suporte ao ataque e suporte à defesa e, claro, em alguns momentos definindo jogadas. O segundo gol, inclusive, sai de uma jogada em que o Barreal salva uma bola lá à direita, rola para o meio, David Washington toca para o Neymar, que tenta meio que dominar, mas acaba dando um passe para o lado e o Guilherme finaliza. Então, é um pouco do que se espera desses caras, muita correria, muito pulmão e muita transpiração, muito menos inspiração, né? Primeiro gol, um pênalti, bola infiltrada na área, o Souza, que é muito bom lateral, sofre o pênalti, sofre um toque ali dentro da área, o Neymar bate o pênalti como se ele estivesse batendo o pênalti numa criança de 6 anos, tamanho é a tranquilidade com que ele vai para a bola e desloca o goleiro com uma facilidade absurda. O Neymar fez um bom primeiro tempo no geral, né? Sai no segundo para ser preservado, não era jogo para jogar os 90 mesmo, não tem que forçar nesse momento. E a zaga basicamente não sofreu com nenhum tipo de jogada, né? Para não falar que tudo foi maravilhoso, a única vez que o Basso recebeu uma bola minimamente na fogueira, ele tentou dar de primeira e jogou direto para a lateral. Mas a diretoria jura de pé junto que a gente não precisa de zagueiros, até porque no segundo tempo jogou o Gil, com uma velocidade digna de uma balsa que vai de Santos até o Guarujá. Segundo tempo, muda-se tudo. Trocam-se os 11 jogadores e aí vira uma loucura. E aí, assim, é a hora que, se você tiver nesse churrasco de confraternização, é a hora que você coloca a galera que estava no primeiro tempo cuidando de acender o carvão, cuidando de tirar a carne do congelador, preparando alguma outra coisinha de entrada, alguma coisa. E aí a galera fala assim, moçada, vamos trocar. E aí eles trocam. E esses caras vêm pra cá. Só que eles vêm junto com os meninos, com os filhos, que estavam ali jogando bola no cantinho e entra. E claro, ver os meninos em campo foi a melhor parte do segundo tempo. Eu gravei um shorts aqui no canal dizendo que a minha expectativa para essa partida, ademais de ver o Neymar e ver como ele estaria fisicamente, como esse time ia se comportar enquanto fosse o time titular, era de ver os meninos e ver principalmente o Robinho Júnior, que acabou entrando. Eu acho assim, tem que ter muito cuidado com esses moleques. O Bom Tempo estava em campo, o Sherman já está queimado com a torcida, o Ian só não participou porque teve ali uma lesão no treinamento de terça-feira, mas o Luca Meirelles precisa ter espaço, o Padula, que hoje me pareceu muito nervoso e acho que até tem a ver com a maneira como ele entrou em campo, não da posição, mas com a obrigação de entregar alguma coisa em 25 minutos, porque ele sabia que depois dos 25 ele ia sair. Isso gerou uma pressão desnecessária em cima do menino, que tem qualidade, não conheço de perto assim para dizer que é um craque, nem nada disso, mas acho que merece ser olhado com mais carinho, merece ter mais chances, merece ter uma situação apropriada para jogar. No outro aspecto ali, né, você tem o Tiquinho Soares, os veteranos, né? Os veteranos não estão no time reserva por qualquer motivo, tá? Gil, Zé Ivaldo, Schmidt, Pituca e Tiquinho Soares não estão no banco de reserva por birra do treinador. A rotação com que eles entram num jogo como esse, em que taticamente e fisicamente eles deveriam sobrar, ela é zero. A imposição que eles colocam é zero. Eles não passam medo em ninguém. O jogo, se você for querer fazer no modelo Diniz de comparação, primeiro tempo 2-0 para o Santos, segundo tempo o jogo foi 1-1. Apesar que o Pituca foi quem fez o gol, né? Acho que aqui era claramente um momento em que o Kleber Xavier deveria soltar esse time e falar assim, moçada, só vai e joga. Vamos tentar dar uma boa impressão. E esse time reserva não conseguiu passar isso, né? A zaga, a gente vê o Gil e o Zé Ivaldo muito pesados. O Igor Vinícius estreou, mas ainda está naquela de vamos ver o que pode ser, mas não cria uma expectativa tão grande. O Vini Lira, pelo lado esquerdo, é sim um cara que vai ter esse nome sendo mais e mais exposto ao torcedor. Meio de campo a gente já conhece, com Schmidt e Pituca, aquela lentidão, aquela moleza. O Roleiser, cara,
era o único que tinha ali alguma coisa tecnicamente para entregar. E foi exatamente o que ele fez. Ele flutuou na direita, flutuou na esquerda, lançou, chutou, cobrou falta, cobrou escanteio, fez de tudo. Eu acho que ele, sem dúvida, você vê a diferença entre o time titular e o time reserva quando você mescla esses dois caras num ambiente onde você tem mais reservas que titulares. O Rohlaser sobrava demais, dava medo de imaginar que se o Rohlaser se aquele time do segundo tempo fosse o time titular do Santos, dava medo de imaginar o que poderia acontecer e como que o Rohlaser iria acabar tendo um burnout em algum momento, porque os caras simplesmente não conseguiam acompanhar as jogadas. E para fechar, a entrada do Robson Júnior, não sei ainda como ele vai ser batizado. Entrou com a camisa 7. Eu sei que é muito ainda prematuro para você cravar nem que ele serve, nem que ele não serve. Mas eu acho que sim, ele merece ter a oportunidade. Eu sei que no Sub-20 ele não é titular, eu sei que no Sub-20 ele não é uma certeza, mas eu acho que ele tem que ter a maturação dele acontecendo. A gente tem que depositar esperança nesse menino, mas não agora. Legal que ele entrou, legal que ele jogou cassete, ele tirando fotinho da camisa, deve estar morrendo de orgulho, deve ter sido muito legal como experiência. Afetivamente mexe com o torcedor porque você tem o pai sendo uma figura super importante na história do clube. Infelizmente tomou decisões pessoais que rasgaram muito da história dele com alguns torcedores, mas fica o legado, fica a história que a gente tem em torno do Robinho pai. Espero que o Júnior tenha o caminho dele e possa fazer ali uma boa trajetória. De efeito prático desse amistoso o Santos realmente não tem banco de reservas, o time titular tem muita chance de jogar bem algumas partidas, não é time para ficar na zona do rebaixamento, mas vai ter que se entregar muito ao longo de toda a temporada, porque o Santos não tem banco. Quando ele precisar do banco, vai ser muito complicado. O Tiquinho, o David Washington, que são figuras ali que revezam no ataque, os dois não chegam nem perto do que é o Neymar improvisado como falso 9. O Tiquinho não tem... tinha hora que ele estava lá no meio de campo tentando armar o jogo, você não via uma finalização dele, fora uma falta que ele bateu, de grande perigo. Você não via nada que ele criasse de incômodo na zaga da Ferroviária. Então, preocupa porque a gente não tem um atacante que possa fazer isso. O Luca Meirelles é muito novo, não dá para jogar nas costas dele. Você está falando que o Tiquinho não serve, você tem um moleque que é o David Washington que quer jogar com uma responsabilidade para um menino ainda mais novo. Acho pouco provável que isso aconteça, até pelo perfil do que é o Kleber Xavier. Mas valeu, acho que foi interessante para ver que o time tem uma carinha, tem uma consistência no que está se propondo a fazer. Não é perfeito, está longe de ser o ideal, mas foi suficiente, pelo menos, para agradar nessa noite de quinta-feira. Acho que valeu o teste, agora é entender como esse time vai se comportar daqui para frente. E é claro, a hora que o negócio valer mesmo contra o Flamengo, que jogo vai ser esse que esse Santos vai fazer? Né? Se vai ser um jogo pau a pau, se vai ser um jogo que vai se defender mais, vai vir com uma proposta diferente, vai vir com uma leitura tática diferente? Não sabemos ainda, vamos esperar até a data do jogo, mas a gente vai acompanhando por aqui as notícias que forem aparecendo. Beleza? Espero o seu comentário, espero sua inscrição e espero o seu like aqui nesse vídeo do meu canal do Santos. Tô de volta no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.